Espírito Santo de Deus, estamos aqui sedentos, Senhor. É um prazer adorar ao Pai com louvores, com canções, juntamente com os filhos de Deus. É um prazer, Senhor, mas é prazeroso, Pai, ouvirmos o Evangelho, e é isso que queremos. Não queremos ouvir, meu Deus, aquilo que nós pensamos que é o melhor para nós, mas aquilo que o Senhor tem a certeza que nós nesta noite seremos edificados com essa palavra, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz. É muito bom quando a gente vem para cá e tem um tempo junto, servindo aos irmãos. Ontem eu vi muitos irmãos que saíram do serviço e vieram direto para cá trabalhar, fazer aí, servir ao próximo, né? E depois que eu terminar essa série de mensagem, eu vou estar falando mais uma mensagem sobre servir. E prepara o seu coração, que vai ser algo excelente para todos nós. Temos estudado, irmãos, muito aqui a carta aos Colossenses. Essa carta é uma carta onde Paulo está combatendo a heresia. A igreja tinha sido inundada de heresia. Heresias são ensinos falsos, né? Aparentemente corretos, aparentemente santos, mas são ensinos falsos. E aqui do versículo 1 ao 4, o que eu fiz aqui? Semana passada eu vi que a gente tomou um tempão, né? A maioria dos irmãos, quando terminou o culto, eles não passou, mas vale a pena, porque a gente quer aprender. Mas mesmo assim eu fiz alguns resumos, não sei se vai adiantar o resumo, mas eu fiz alguns resumos de versículos aqui. Então, do 1 ao 4, depois nós vamos do 5 ao 7, e nós vamos comentar o que Paulo está falando aqui nesse contexto. Então, do versículo 1 ao 4, Paulo está falando do esforço que ele tem pela igreja. E o mais interessante aqui é que ele fala qual é o esforço. Ele, como o pastor da igreja, e essa carta aqui, ele fala o seguinte. Coloca de novo para mim ali, por gentileza, Emanuel. Eu quero que vocês vejam o que ele escreve aqui, irmãos. Eu não lembro se é no 1 mesmo. No 1 mesmo. Portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então ele fala também de outras igrejas. Ele fala aqui do esforço que ele tem pelos colossenses, pelos de Laodiceia. E essa carta, inclusive, ele escreve e ele indica essa carta para ser falada também para a igreja de Éfeso, a mesma carta. E ele fala do esforço. Qual é o esforço que ele tem? O esforço dele, como pastor daquela igreja, não era subir monte com pedido de oração, não era subir com vasilha de água nos montes, para todo mundo dizer que pastor esforçado. Não, a Bíblia diz, ele escreve, dizendo que o esforço dele pela igreja é em oração. Olha o cuidado pastoral, o esforço pastoral. Ele diz, pode deixar para mim ali os versículos, porque essa minha versão aqui é muito antiga, então eu quero ler aqui com vocês nessa versão. Ele diz, olha, portanto gostaria que vocês soubessem como é grande a luta, ou o meu esforço, que enfrento por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Põe no 2 para nós. E ele diz, me esforço a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza de conhecimento, ele diz. Você vê que a oração dele, lembra que eu falo aqui há vários cultos, que as orações de Paulo era falando para a igreja ter mais conhecimento de Cristo. A palavra de Deus diz, crescei na graça, e as pessoas param, e no conhecimento, e põe ponto, né? Mas a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa conhecer mais Jesus Cristo, mais sobre Ele, mais sobre o amor dEle, mais sobre a obra dEle. Então o esforço de Paulo era orando para que os irmãos conhecessem mais sobre Cristo. Então ele, do versículo 1 ao versículo 4, ele está falando isso, como ele se importa com o coração dos irmãos,
com a vida dos irmãos, que estejam consolados. O que importa para Paulo é que a igreja conheça mais a Jesus Cristo. No versículo 13 e 4, ele exalta Cristo, ele diz que nele estão toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Por que ele fala isso, né? Nele estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Por que ele fala isso? Que ele está combatendo a heresia da igreja. Ele está combatendo. Os irmãos estavam aqui no primeiro culto, ouviram falar. Ele está mostrando que é em Jesus que está toda a sabedoria e conhecimento. Que alguns irmãos tinham deixado para heresias, que alguns irmãos na igreja eram portadores de uma sabedoria maior que as Escrituras, de um conhecimento e de uma revelação maior que as Escrituras. Então Paulo, ele está combatendo essa heresia como? Dizendo que toda sabedoria e conhecimento está em Cristo, que não é um irmão na igreja que vai possuir toda a sabedoria e conhecimento, não, toda a sabedoria e conhecimento está em Cristo. Então ele está combatendo para que os irmãos de Colosso, né, eles entendam que essa heresia eles não podem deixar dentro da igreja, que eles não podem permitir na igreja isso. Então o versículo 4 ele diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém engane vocês com argumentos aparentemente convincentes, né, ou argumentos interessantes, porém falsos. Então do versículo 1 ao 4 ele diz o que? Ele exalta Cristo e ele diz assim: olha, que ninguém engane vocês com uma aparência de sabedoria maravilhosa, com uma aparência de sabedoria interessante, né? Mas é uma sabedoria falsa. Então olha só, irmãos, como a igreja hoje, eu e você temos que ficar atento também a isso. Eu peguei uma parte aqui de um material da história da igreja, que você vai ver que isso já acontecia há 2000 anos atrás na igreja. E Paulo combatia, e nós temos que continuar combatendo. O versículo 5, então do 1 ao 4, ele está combatendo e falando que Cristo tem toda a sabedoria e mostrando que ele se preocupa com a igreja dessa forma, ensinando sobre Jesus. A preocupação de Paulo era ensinar a igreja sobre Jesus. Se eu aprender sobre Cristo, irmãos, eu não preciso mais nada na minha vida, porque em Jesus está toda a sabedoria e conhecimento de Deus. Que Ele seja exaltado em nosso meio nessa noite cada vez mais. Agora o versículo 5 ao 7, do versículo 5 ao 7, ele diz assim: porquanto apesar de estar fisicamente distante de vocês, estou com vocês em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. Você lembra que eu falei semana passada, que ele sempre exalta os pontos positivos da igreja? Sendo assim, já que vocês estão nessa fé, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andem nele. Olha que interessante isso aqui. A pessoa recebeu a Cristo, ela, como a gente fala, né, aceitou Jesus, tem que continuar nele. Mas o que acontecia? As pessoas chegavam, recebiam a Cristo, e eram ensinadas para elas um monte de ensinamentos que era da sabedoria humana. E Paulo está dizendo: não, vocês receberam a Cristo, continuem seguindo apenas a Cristo. O que é de sabedoria humana, conhecimento humano, ensino humano, essas coisas não fazem parte do Evangelho. Paulo está insistindo para a igreja a se firmar apenas em Jesus Cristo. Ele diz: sigam em Cristo, combatendo os falsos ensinos que insinuavam que Cristo não era suficiente. Então, a igreja aceitava Jesus, mas agora os irmãos eram ensinados a fazer alguns rituais, a fazer voto, a pagar preço, a fazer mais coisas. Quer dizer, só Jesus não bastava, tinha mais coisas para fazer. A maioria de nós fizemos assim quando nós conhecemos a Cristo. A gente conheceu Jesus, se apaixonou, mas daí os religiosos começaram, e todos nós já ensinamos, quem sabe isso.
Começamos a ensinar as pessoas a fazer sacrifício, a fazer voto, a pagar penitência, a fazer promessa, como se Jesus não fosse suficiente. Então Paulo está dizendo, sigam apenas em Cristo. Se tem mais coisas, isso não é para a igreja, isso não pertence à igreja. O que pertence à igreja, o que é da igreja, o que é para estar na minha vida, é Jesus Cristo. Então eu e você, Paulo está incentivando a ficar firme em Jesus. Eu vou ler algumas coisas que eu escrevo aqui na mensagem, né? Todo ensino e prática que coloca Cristo como insuficiente, dizendo que Jesus fez, mas ele fez 50%, porque os outros 50% é eu e você que temos que fazer. Esse ensino é um ensino errado, esse é um falso ensino. Então Jesus fez 50%, agora mais 50% são seus votos, mais para completar os 50% são os seus jejuns, são o seu sacrifício, você pagar preço e outras coisas mais. Então preste atenção, irmãos, Paulo está dizendo assim, sigam apenas em Cristo. Os homens vão ensinar um monte de coisa para você. É claro que nós temos na nossa igreja, por exemplo, para manter a ordem da reunião, nós temos um horário, e não é sobre salvação isso. Mas o que Paulo está combatendo é sobre salvação, é sobre as pessoas serem abençoadas, é sobre elas serem santas, porque essas heresias ensinavam que para ser abençoado, salvo, santificado, tinha que ter outras práticas, e Jesus não era suficiente. Então todo ensino, irmãos, que Jesus não é suficiente, é um ensino contrário ao Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Todo ensino que não exalta Cristo, ele não é um ensino do Evangelho. Na nova aliança, preste atenção, o justo vive pela fé. Aleluia. Aleluia, amém, irmãos? Ou você gosta de sacrifício? Na nova aliança, o justo vive pela fé. Aleluia. Na nova aliança, o justo, os filhos de Deus, na nova aliança, é somente crer. Na nova aliança, Cristo é tudo em todos nós. Na nova aliança, Jesus é suficiente para nós. Aleluia. Não precisamos de outras coisas a não ser Jesus. Então, desse versículo 5 ao 7, Paulo está incentivando a igreja, dizendo, olha, sigam apenas a Jesus Cristo. Apenas a Jesus. Ainda que haja uma aparência de sabedoria em ensinar algum voto, que as pessoas vêm e ensinam para nós, né? E nós mesmos já praticamos, já ensinamos. É porque Davi fez voto e Deus abençoou. Salomão fez voto e Deus abençoou. Se Davi e Salomão fez voto, nós temos que fazer. Não, mas era outra aliança. A nossa vida é depois da cruz com Jesus. Nossa vida é depois da cruz. Por isso é uma mistura de antiga aliança com a nova, porque as pessoas não fazem a diferença que nós estamos vivendo após a cruz. Tem muita coisa que você lê, eu coloquei um vídeo essa semana passada no canal ali falando sobre ser imitador de Cristo. Quem quer aprender está sempre assistindo, né? Então, sobre ser imitador de Cristo ou de Paulo. Tem irmãos que dizem assim, eu quero ser imitador de Jesus. Sim, mas até que ponto ser imitador de Jesus? E qual Jesus você quer ser imitador? Porque se você quiser imitar o Jesus antes da cruz, você vai ter vários problemas. Porque Jesus antes da cruz, ele estava cumprindo a lei, era judeu. Então você vai ter um monte de problema. Um monte de problema. Que você vai estar imitando um Jesus que era judeu. Se você ler as cartas, você vai ver que nós imitamos a Cristo ressuscitado. Jesus, senão você vai imitar a Cristo, então você vai ter que obedecer toda a lei de novo, que Jesus estava obedecendo a lei. Para ficar melhor explicado, nós temos dois Jesus, um Jesus encarnado, que veio cumprir a lei, que é o Jesus de Nazaré, que não é esse que nós imitamos, e nós temos o Cristo ressuscitado após a cruz, que esse sim nós imitamos, esse sim nós vivemos, ele vive em nós,
é o que ressuscitou. É claro que tem ensinos de Jesus de Nazaré que transcendem a cruz, irmão. Por exemplo, amar o próximo, amar a Deus. Isso não precisa nem de lei para isso. As pessoas dizem, não, nós temos que imitar Jesus de Nazaré. Não, irmão, você não sabe fazer a separação da antiga aliança e da nova aliança. Nós estamos após a cruz, nós imitamos Cristo ressuscitado. Jesus ressuscitado. Senão, eu repito, você vai ter problema em imitar Jesus de Nazaré. Então, Jesus agora é suficiente. Versículo 8 e 10. 8 e 10. Diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Ele chama quem obedece às tradições humanas impostas pela religião, ele diz que isso é ser escravo. Ele diz, ninguém os escravize com tradições humanas. Ser escravo de dogmas e doutrinas dentro das igrejas, é isso que ele está falando. Aquela igreja estava sendo escrava, uma vez livre, agora se tornaram escravos de ensinamentos, né? de ensinamentos humanos, de falsos ensinos. É uma aparência de sabedoria. O que a palavra de Deus, ela nos ensina e nos mostra, e que nós lemos aqui, é que toda a sabedoria está em Jesus Cristo. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E Paulo diz, olha, não deixa ninguém escravizar vocês. Vamos ver o 9. Diz assim, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Olha, irmãos, é como se Paulo tivesse uma marreta na mão e estivesse quebrando as heresias dentro da igreja, desfazendo. Olha só agora, o 10. Diz assim, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Aleluia, aleluia. Olha que coisa, os falsos mestres diziam ter uma sabedoria superior, onde ordenavam o ascetismo. Lembra que nós falamos aqui domingo? Então, o ascetismo dizia que precisaria um aperfeiçoamento através do corpo, para você se aperfeiçoar espiritualmente, e de alguma forma se aproximar mais de Deus. É como hoje. Para agradar a Deus, as pessoas são ensinadas a fazer um sacrifício no altar, para ter uma resposta de oração, a fazer um voto. Ah, mas Deus já me abençoou com voto, pastor, eu já fiz voto, Deus me abençoou. Mas o voto não é da nova aliança, é da antiga aliança. O Senhor abençoa você, não foi pelo voto, foi porque Ele ama você. Deus não me abençoou porque eu choro. Deus me abençoou porque Ele me ama. Deus não me abençoou porque eu fiz um voto. Você achou que era um voto, não é porque Deus ama você. Mesmo você enganado, Deus abençoou, por causa do amor dEle, é por causa dEle que Ele abençoa eu e você, não é por causa nossa, por causa dEle, é porque Ele não sabe ser diferente, Ele é o próprio amor, amém, irmãos? Ele é o próprio amor. É como as pessoas ficam em dúvida, né? Deus, esse dia até eu acho que os jovens estavam perguntando se Deus cria o mal, se Deus faz o mal. Irmão, como que quem é o próprio amor vai fazer o mal? Não faz. Eu vi um pregador bem famoso dizendo assim, olha, o coronavírus é um aviso de Deus, dizendo para o povo se arrepender. Quer dizer que para os meus filhos mudarem de atitude, eu tenho que colocar doença neles? Não, irmãos, coronavírus não é projeto de Deus. O projeto de Deus é você se sentir cada vez mais amado por Ele. O projeto de Deus foi salvar você, foi livrar você disso, e não colocar você nisso. Você entende como as pessoas têm uma visão distorcida de Deus?
por andarem segundo a antiga aliança, por andarem segundo o ensinamento de um pacto que não é nosso. Então eram práticas judaicas que supostamente tentavam aperfeiçoar aqueles irmãos espiritualmente. Paulo, ele alerta os irmãos contra as filosofias e tradições humanas. O falso ensino, ele vem disfarçado de santidade. Ele vem disfarçado de santidade. Todo falso ensino, ele tem uma aparência de santidade. Irmão, não coma isso, vista isso, não vista isso. Na nossa igreja tem que ser essa roupa, que a gente tem que ser diferente do mundo. Todo mundo, que legal, que sabedoria, que coisa, né, nós vamos ficar mais perto de Deus agora, agindo diferente. Você não vai ser mais abençoado do que você já é no teu espírito, irmão. Você não vai ser, você já é abençoado em Cristo Jesus. Então é uma sabedoria que parece, ela tem uma conotação para as outras pessoas espiritual. Se fazer com que a igreja tenha algumas práticas, os irmãos tenham algumas práticas do que pode, o que não pode vestir, o que pode, o que não pode usar. Não existe isso no Evangelho de Cristo, que nós chamamos de Evangelho da Graça. Não existe essas proibições. Pastor, mas cada um faz o que quer. Não, o que convém. Tem coisas que convém e coisas que não convém. Tem coisas que edificam e coisas que não edificam. Então não é fazer o que quer, é o que convém. Mas as proibições, isso não é Evangelho de Cristo. Cristo não veio encher você de regra. Jesus não é regra para mim, Jesus é uma pessoa. Eu não venho me encher do que pode, o que não pode. Às vezes as pessoas chegam e perguntam assim: pastor, pode, não pode? Irmão, o que convém e o que não convém. Convém para você ficar bêbado, sair no meio da rua fazendo uma bagunça? Ou se convém para você, eu acho difícil, né? Mas se convém, para o Evangelho não convém. Para a igreja não convém. Para aqueles que estavam começando no Evangelho não convém. Então é isso que nós temos que ver. Então, esses falsos ensinos, ele tem uma aparência de santidade, regras e obrigações humanas, com a desculpa das pessoas serem menos parecidas com o mundo. A aparência de santidade nas roupas, nas práticas espirituais, de muitos jejuns e subidas ao monte, tudo são coisas que têm uma sabedoria, uma aparência de sabedoria. Eu gosto muito de usar terno, roupa social, eu gosto bastante. Não gosto de usar sempre, mas eu gosto de usar bastante. Mas se você coloca 2 pregadores, um assim, né, todo nesse estilo, né, tem a revelação e está ali, né, de terno, gravado, e coloca um, mais ou menos assim como eu estou, a religião na cabeça das pessoas vai fazer elas darem mais crédito, mesmo que um tenha a palavra de Cristo, as pessoas vão dar mais crédito para aqueles que ela tem uma aparência de santidade. As pessoas, elas querem saber de quem sobe e não sobe monte, porque parece que é mais santo. O irmão deixou a madrugada toda, que podia estar dormindo, está no monte. Isso é uma aparência de santidade enorme. Uma aparência de santidade não é um zelo que a pessoa tem, é um zelo, mas não é para a igreja hoje. Não importa se tem uma aparência de santidade ou não, não é para mim, não é para você. Escute, irmão, na cruz Jesus santificou você. Na cruz Jesus santificou você. Olha só, Paulo, ele deixa bem claro que toda a plenitude de Deus, a santidade, tudo que nós precisamos está em Cristo, e por estarmos nele, nós recebemos a plenitude de Deus. Aleluia. Você entendeu, irmão? Paulo está deixando claro para a igreja que toda a plenitude de Deus está em Jesus. É como se Paulo colocasse Jesus fisicamente, né? E dissesse assim: irmãos, o que você está fazendo para ter mais santidade não precisa, já está aqui em Jesus. O que você está fazendo para ser abençoado não precisa, tudo já está em Jesus.
Você tem Jesus, você já recebeu isso. Se Jesus está na tua vida, você já tem isso. O que você está fazendo para ser salvo não precisa, já está em Jesus. Aleluia! Toda a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Então é um combate de Paulo contra as heresias, e é uma palavra de despertamento para aquela igreja, e é uma palavra que serve de despertamento para nós hoje. Porque alguns irmãos ainda têm uma queda por voto, alguns irmãos ainda têm uma queda por sacrifício, ainda tem uma queda por olhar as coisas aparentemente. O próprio Paulo disse: a partir de agora, a ninguém olhamos do ponto de vista humano, ainda que até nós tenhamos olhado para Cristo. Paulo diz isso, agora já não olhamos mais. Por quê? Porque Ele é Cristo ressuscitado. Não olhamos mais para Jesus do ponto de vista humano, Jesus de Nazaré, olhamos para Ele do ponto de vista espiritual, Jesus ressuscitado. Aleluia! E é a mesma coisa eu e você. Nós não olhamos mais as coisas do ponto de vista humano, mas do ponto de vista daquilo que já está feito. Então, se você não tem o seu ponto de vista da nova aliança, você vai sacrificar, você vai cair num processo, irmãos, de ficar escravo da religião. As pessoas não aguentam ouvir o Evangelho, porque nós dizemos aqui que é simples, é só crer, somente crer em Jesus. Não, é só crer, não precisa fazer nada. Mas crer, você acha fácil crer? Quantas vezes você passou um momento que você não estava crendo? É o Espírito Santo que ajudou você, é Ele que fez você crer, foi o próprio Deus. Então não não precisa fazer, não, nós precisamos crer, mas essa graça já está sobre a nossa vida. Eu e você somos homens e mulheres que creem no Senhor. Aí ele, no versículo 11 ao 15, acho que é o centro do capítulo aqui agora, não, ainda não, mas eu quero ler com vocês do 11 ao 15, nele também fostes circuncidados. O que é isso? É uma parte do corpo, da carne, que era removida. Essa parte do corpo era removida em sinal de santidade, fazia parte da aliança, da antiga aliança. Aí ele diz: não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Você está vendo, irmãos? Essa circuncisão não é exterior. Paulo está falando para os irmãos, não é exterior servir a Deus. O servir a Deus não começa no exterior. Irmão, você começou agora a congregar aqui, tá? Agora você tem que fazer isso, e trocar essa roupa, tem que mudar essa roupa, não pode cortar o cabelo, você tem que fazer isso. Não, tudo exterior. Você pode ver que aonde mais, irmãos, é cheio dessas regras do que usar, do que não usar, né, do que você pode comer, do que você pode beber, é onde mais nós vemos casos de separações, é onde mais a gente vê caso de fofoca, é onde mais a gente vê caso de tudo que é coisa, de tudo, de gravidez indesejada, é onde mais a gente vê esses casos. Por quê? Porque a lei não transforma, o que transforma é o Evangelho, o poder de Deus. A lei não transforma. Eu estava pagando o aluguel de um prédio que eu alugava para a igreja, eu já contei aqui há muito tempo, e eu, entrando assim no pátio, eu ouvi a voz de duas mulheres conversando, falando, coral, e no coral era um pessoal de uma igreja assim, que eu alugava o prédio, falando do coral, e aquela irmã, e aí muda a voz, né? Eu sempre falo aqui que chega a mudar a voz, né? A pessoa quando vai fazer fofoca, quando encarna o espírito da fofoca, ela muda a voz, né? Você sabia? Mas eu vou te contar, muda a voz, né? Aí o que acontece? Eu chegando perto, e elas malhando a irmã do coral com elas, mas destruindo a irmã. Destruindo, irmão. Se você chegasse como eu cheguei, sem saber que eram da igreja, né?
você não dizia que era, pela maneira que elas falavam da outra. Eu fiquei pensando, meu Deus, tanta saia, cabelo, mas a língua está um negócio, está rachando os irmãos do meio. Você entende, irmão? É algo assim, ó, que a lei e as obrigações humanas, ela não transforma. O que transforma é você ouvir cada vez mais sobre Jesus, cada vez mais sobre o amor de Deus, cada vez mais sobre quem você é em Cristo, e ouvir a mensagem, e ouvir mais uma vez, repetidamente, como Paulo disse, porque isso é segurança para vocês. É o que Paulo falou. Então entenda que essas coisas não transformam. Não adianta você chegar aqui hoje, primeira vez, dizer, a partir de agora eu vou mudar, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo outro. Você vai fazer de novo daqui a 3 dias, que você está confiando no propósito que você fez. Mas se você sai daqui descansando que Jesus vai transformar você, tenha certeza que a transformação vai chegar, porque não dependeu de você, mas da graça de Deus. Toda transformação vem dele, toda libertação vem dele, toda santificação vem dele. E Paulo disse, por estarem unidos com Cristo, vocês são completos. A versão NVI diz isso, diz assim, por estarem unidos com Cristo, vocês são completos. Aleluia! Por que somos completos? Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Somos completos, plenos, temos o perdão dos pecados, somos amados de Deus, somos santificados em Cristo Jesus, pela sua carne na cruz nós somos santificados. A morte e a ressurreição de Cristo nos deu uma vida nova. Aleluia! Precioso, irmãos, precioso essa carta aqui. Versículo 12, isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo. Vai acontecer isso aqui, irmãos? Já aconteceu. Você vê que a igreja, 90% da igreja está buscando coisas que já aconteceram, já está na vida dos filhos de Deus. Aí, e com ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa semana, um pastor dizendo assim, não, Jesus fez na cruz pela nossa salvação, mas nós podemos ainda ser amaldiçoados. Aqui, palavra maravilhosa, você ouvir, né? Você vai tranquilo para casa, saber que a qualquer momento pode ser amaldiçoado. Isso não é evangelho. Irmão, palavra de Deus nunca vai fazer você sair para casa, depois de você ouvir, com o seu coração apreensivo, de não conseguir chegar no patamar que o religioso pregou. Jamais. Aí eu falei para minha esposa, eu disse assim, mas como? Pastora aqui da região, ele disse assim, mas como? Pensa comigo. Eu falei para minha esposa, a palavra de Deus diz que eu e Cristo somos um. Jesus pode ser amaldiçoado, irmão? De maneira alguma. A Bíblia diz que nós estamos unidos com Cristo. Não é só junto com Cristo, irmão, junto é lado a lado, nós estamos unidos. Ele faz parte de mim e eu faço parte dele. Se Jesus não pode ser amaldiçoado, não tem maldição que pegue na minha vida e na sua vida, irmão. Para estar debaixo de maldição, só quem está debaixo de lei, guardando sábado. Essa semana uma irmã da CCB me mandou uma mensagem. Olhou os vídeos no canal e me mandou uma mensagem. Eu mostrei para a pastora, só que foi no Telegram, não consegui enviar no grupo do WhatsApp para os líderes. Irmãos, ela maravilhada, ela disse assim, o teu canal tem que crescer, é muito bom esse conteúdo. Irmão da CCB, quem não sabe quem é a igreja CCB, a igreja cristã, né? Que usa o véuzinho, as irmãs usam véu, né? Irmãos, ela me mandou aquele vídeo ali, eu pensei, poxa, onde está chegando, né? Esses vídeos. Mas para estar debaixo de maldição é só quem está debaixo de lei, é o que diz Gálatas. Diz que quem está debaixo de maldição é quem está debaixo da lei. Se você está debaixo da graça de Cristo, não tem maldição hereditária, não tem maldição nenhuma, não tem praga, não tem nada. Sobre a nossa vida não tem nada de ruim, porque eu e você somos filhos amados de Deus, selados com o Espírito da promessa. Aleluia! Eu e você estamos seguros.
é interessante que Paulo diz assim: vocês foram sepultados com ele no batismo, mas vocês ressuscitaram também. Ora, se eu morri, você morreu, e nós ressuscitamos, nós temos uma nova vida agora. Somos totalmente novos. Aleluia, totalmente novos. Ainda que muitas coisas você não veja ainda a transformação na sua vida, a fé no Evangelho diz que você é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Com essa fala de Paulo, irmãos, nós podemos saber que somos novas criaturas. Ele também ensina aos colossenses que eles foram perdoados, que o escrito de dívida foi cancelado, e não há qualquer necessidade de rituais, sacrifícios, orações, para pedir perdão para Deus. Não há mais. Até o crente que está na nova aliança, você não pede mais perdão para Deus. Para receber salvação, não. Se é por seu relacionamento com Deus, sua consciência, é outra coisa. Mas para a salvação, você não precisa pedir perdão para ser salvo mais. Na nova aliança, eu já sou salvo em Cristo. Ah, mas eu errei, eu pequei ontem. Bom, se você errou, se você pecou ontem, não quer dizer que você agora, você não é mais de Deus. Quer dizer que você ainda é humano. E se você ainda é humano e você cai, nós temos um Deus com uma mão poderosa para nos ajudar a nos levantar. Nunca nos acusar, como fazem em muitos lugares. Oh, hoje é ceia, o irmão não pode participar, porque nós pegamos o irmão beijando a irmã, então hoje não pode participar da ceia. Essas coisas, irmãos, não é da nova aliança. Não pertence à graça de Deus. Se começa a colocar julgo sobre as pessoas, deixou de ser a graça de Deus. Olha só. Então, perdoados os nossos pecados. 14. E cancelou a escrita de dívida que consiste em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando na cruz tudo que era contrário a nós. Removeu completamente. Não tem mais vento contrário sobre você, irmão. Só tem vento favorável na tua vida. E despojando as autoridades poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Triunfou, completou. Mas a religião vai dizer assim: não, mas se você der brecha, o diabo entra assim como uma água por baixo da porta e faz um estrago na tua família, na sua igreja. Não, o que faz um estrago na nossa família, na igreja, é obra da carne. O diabo não tem poder sobre nós. O que faz esse estrago são as nossas emoções, é a nossa carne. O que traz mais problemas é a nossa carne. O diabo já está vencido, já na cruz do Calvário, Jesus venceu. É o que nós lemos aqui. Agora olha só, irmãos, portanto ninguém tem o direito de julgar pelo que vocês comem, ou pelo que vocês bebem, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ninguém pode julgar vocês. Colossenses, estão dizendo para vocês guardar o sábado, estão dizendo para vocês fazer as festas, né, como eu falei, essa semana ainda, um pastor disse para mim, sobre a festa das primícias, eu conversando, nós entrando para a reunião, aí eu disse: como? Que festa de primícias? Não é da nova aliança, isso é da antiga aliança. Ah, mas é bonito, pastor, a gente fazer aquela festa, é tudo bonito mesmo, mas não é para nós. Colossenses estava fazendo, Paulo disse assim: olha, ninguém julgue vocês por essas festas, celebrações, por guardar dias, pelo que vocês comem. Não pode comer carne de porco, pode comer, não pode comer, pode tomar isso, não pode, não, mas pastor, a Bíblia diz, o animal da pata assim, fendida, carne de porco, não pode comer. Mas diz aonde, irmão? Na antiga aliança, eu e você somos livres. A palavra de Deus diz: comer de tudo que se vende no mercado. Claro que tem que ter sabedoria, né? Você não pega um detergente e sai tomando. É o mínimo, é ter um pouco de inteligência para... aqui diz tudo, pastor, né? Mas tudo que dá para comer. A Bíblia diz: tudo que se vende no mercado você pode comer com a consciência tranquila. Não, mas a Bíblia, ele está dizendo: olha, ninguém vos julgue. Isso é doutrina de homem, o que você pode comer, o que você não pode comer. Se você não quer comer, irmão, faz lá, que eu vou lá no churrasco e como a carne de porco. Eu sou livre.
Eu sou livre, ninguém o julgue vocês. Esses rituais são apenas sombra. O que é sombra? Sombra não é a realidade, você tem a sua sombra, mas a realidade é você. Essas coisas do antigo pacto era sombra. Sombra, olha só. Sombra do que haveria de vir. O que haveria de vir, irmãos? Jesus diz assim: a realidade, todavia, se encontra em Cristo. Então essas coisas, essas obrigações, eram tudo sombras, porque a realidade é Jesus Cristo. Na antiga aliança era um monte de leis e regras para as pessoas praticarem, e não conseguiam praticar. Na nova aliança, lá já tinha uma profecia dizendo assim: e porei dentro deles o meu espírito, as minhas leis, vou gravar no coração deles as minhas leis. Na nova aliança, a lei de Deus está no nosso coração, já está dentro de nós. Não é tão claro, irmãos? É claro que não vão pregar Colossenses nas igrejas assim. Não vão, porque isso aqui vai destruir tudo que fazem dentro da igreja. Esses textos de Colossenses destroem as heresias que entraram na igreja. Olha só, irmãos, já vou encerrar. Diz assim: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vocês, fingindo humildade oculta aos anjos. Aqui é o centro do que nós estamos falando hoje. Fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Essa versão aqui é a mais próxima, né, do original, a King James. É muito forte, né? Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, não está unida com Cristo, ligada a Cristo, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Olha só, irmãos, Paulo no 16:17 ele diz: não permitam que esses ensinos fiquem escravizando vocês. No 18 e 19 ele diz de novo: não permitam. Aí, aqui diz assim, sobre a falsa humildade, volta um pouquinho só para mim ali, sobre a falsa humildade, mais um, aí, ele diz assim, fingindo humildade. Na minha versão aqui diz a falsa humildade. O que é a falsa humildade, irmãos? O que é a falsa humildade? Bom, nós vamos ver aqui no grego, o texto no grego, o que é a falsa humildade. A falsa humildade, no grego a palavra grega para humildade é literalmente humildade da mente, que forma um paralelo mais claro com o sopro de sua mente carnal. Ou seja, a pessoa viajou. É o sopro da mente carnal dela. Ela viajou na maionese e começou a ensinar besteira para a igreja. Paulo, irmão, isso aqui é muito forte. Esse é o centro da mensagem hoje. Paulo está dizendo: não permitam, não aceitem que alguém seja árbitro, fingindo humildade, fingindo a falsa humildade. Por que a falsa humildade? Porque fica ensinando coisas para as pessoas que é da cabeça deles. É a ideia. Sabe o que é a falsa humildade? Eu acho, eu penso, na minha opinião. Isso é falsa humildade. Isso que está no grego aqui. Na minha opinião, o que você pensa sobre, o que Deus pensa sobre casamento? Na minha opinião, não, é o que Deus pensa, é o que está escrito. Não tem a minha opinião. Aprenda uma coisa, irmãos, a Bíblia, até ouvi o pessoal dizendo, não, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito, muitos interpretam. Irmão, é um grande equívoco isso aqui. A Bíblia tem uma interpretação só uma. Mas por que, pastor, que uma igreja interpreta assim, outra é assim? Porque eles não leem contexto. É o contexto, irmãos, que vai te dizer o que o texto está dizendo. Preste atenção, se eu escrevo uma carta para o Cristiano, ou mando um WhatsApp para ele, eu só estou dizendo o que está ali. Agora, se outro lê e interpretar de outra maneira, o problema é dele. Mas o que eu escrevi tem uma interpretação só, sim ou não? Só uma. Eu escrevi para a irmã Soledade com uma interpretação. Agora, se outros lerem e interpretarem diferente, o problema é deles. Mas tem uma interpretação só. A palavra de Deus tem uma interpretação só.
Não existe várias interpretações. O problema é a maneira que se lê. Se lê o Novo Testamento com a mentalidade da antiga aliança, então Colossenses você nem vai entender, não vai compreender. Você lê uma carta e nem sabe para quem foi escrita e pega e começa a praticar tudo que está ali achando que é para você, então, porque não está fazendo a interpretação correta do texto. Então, olha só, essa falsa humildade é o quê? É o colocar minha opinião nas coisas. Não tem minha opinião. Pastor, o que o senhor acha sobre salvação? Não acho nada, eu tenho que ver o que está escrito sobre salvação. O reino de Deus não é sobre a opinião das pessoas. O reino de Deus é sobre a vontade de Deus. O reino de Deus não é sobre o que eu penso, é sobre o que está escrito sobre mim. O que você pensa sobre você, às vezes vai contra o que está escrito sobre você. Mas a verdade sobre você é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Você pode se sentir sozinho, a Bíblia está garantindo que Deus habita em você. Aí você tem que escolher no que você vai crer, se é no teu pensamento ou no que está escrito. Você se sente uma pessoa que não é amada. Deus diz aqui na palavra que você é muito amada. Você se entende, irmãos? Essa falsa humildade estava na igreja, opinião das pessoas. A opinião do evangelho, não tem opinião. Isso é falsa humildade. Não, eu acho que aqui na nossa, muitos já me falaram assim, seguido em reuniões, me falam assim, não, pastor, se nós falar da graça de Deus, as pessoas vão começar a cair no pecado, a se envolver no pecado, porque elas vão saber, irmão, eles sabem, não falam porque tem medo, que as pessoas caiam no pecado, eles acham que eles são a segurança para as pessoas não ir para o pecado. Escute, quem realmente teve a revelação da graça de Deus, vai andar mais em obediência do que andava antes. Não existe andar menos, porque é a vida de Deus agora em você. Agora quem teve só como é que eu falei aqui esses dias? A informação, quem teve só a informação, só ouviu falar da graça de Deus, aí sim, vai andar do seu jeito. Só que quando nós temos a revelação da graça de Deus, nós não andamos do nosso jeito, porque agora não é nós, é Cristo em nós. Aleluia. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, a falsa humildade, que era o achômetro, né? Não, eu acho que para nós ser mais santo, nós vamos todo mundo usar saia, aqui até os homens. Quem topa? Para a gente chegar mais perto de Deus, vamos fazer esse sacrifício, irmão. Você que usava calça, irmão, você vai começar a vir nos cultos de saia. Topa o sacrifício para ser mais santo? Então isso eu acho. Eu pensei isso e determinei para você. Não está escrito. Paulo está dizendo, tenham cuidado. Não deixe que essa pessoa condene você. Não deixe que essa pessoa seja árbitro na sua vida. Agora ele fala outra coisa aqui, ele diz assim, a adoração a anjos. A adoração a anjos tinha entrado no meio da igreja. Esse erro continuou por muito tempo, irmãos. Eu vou mostrar para você aqui a passagem que eu peguei de um estudo teológico da história da igreja. Olha só. Esse erro, ele continuou há muito tempo na Frígia, onde estava os Colossenses e Laodiceia. De modo que o concílio de Laodiceia, em 360 depois de Cristo, 360 anos depois de Cristo, um concílio para combater a heresia das revelações, das visões nas igrejas. Funcionou, irmão? Não funcionou. Até hoje, as pessoas andam em busca disso na igreja. Concílio, irmãos. O concílio é uma reunião dos bispos para decidir o que é evangelho e o que não é. 360 depois de Cristo fizeram o concílio para combater essa heresia que estava na igreja, e ela continua até hoje. O que comanda o culto é a visão dos anjos, é visões, é revelações. As pessoas vão atrás de alguma coisa que diga para elas o futuro delas. Eu e você na nova aliança não precisamos saber o nosso futuro, porque Jesus já está lá. O mês que vem não chegou ainda, mas Jesus já está lá. Eu não preciso saber o futuro, eu já sei que Jesus está lá. Eu não preciso de revelação. Eu vim aqui para saber o que está acontecendo. Mas pastor, eu cheguei lá, a irmã já disse assim, eu sei por que você veio aqui.
Já sei por que você veio aqui. Não disse tudo, pastor. Disse, irmão. Leia o artigo do site lá que eu mostro para você como que as pessoas sabem isso. Isso não é de Deus. Eu mostrei para minha esposa alguns dias atrás aí, uma pessoa lá desmascarando os charlatões nas igrejas, né? Então o que acontece? Mostraram um monte, tem um monte já na justiça já, por isso. Na justiça. Porque o cara estava pregando e a esposa dele nas redes sociais pesquisando as pessoas da igreja. E ela, através do ponto ou de um bilhetinho na Bíblia, falava os nomes das pessoas, ou pelo Bluetooth do celular, que dá para captar quem está na igreja aqui se tem o nome. Placa do carro, pegava lá fora, dá para você saber um monte de coisa. Irmão, tudo isso na igreja, porque as pessoas são enganadas porque não conhecem o Evangelho e acham que essas coisas é Evangelho, acham que essas coisas são de Deus. Sugestões que dão, e a pessoa diz, é verdade, mas é uma sugestão que deram para ela. Aparentou revelação. Entenda uma coisa, você não precisa de revelação. Você só precisa de Jesus. É o que Paulo está falando aqui para eles. Olha, irmãos, cuidado, hein? Cuidado, não permitam isso na igreja. Ele está falando aqui, não permitam, porque o que você precisa, você já tem, que é Jesus. Ele é a plenitude de Deus. Ora, quem tem a plenitude de Deus precisa mais do quê? De um profeta milagroso, de um milagreiro, de nada. Nós temos Cristo. Então esse erro continuou. Esse ensino de adoração a anjos está hoje bem disfarçada em cultos onde as revelações e profecias prevêem o futuro dos irmãos. Os falsos mestres afirmam receber revelações. Irmãos, escute, isso é uma técnica de manobra em massa das pessoas. Você sabia? Isso é uma técnica. A partir do momento que a maioria ali crê que aquele homem é mais santo do que os outros, é mais poderoso que os outros, ele controla todos para fazer o que quiser. Tira a oferta que ele quiser, tempo que quiser, faz o que ele quiser naquela reunião. Irmãos, isso já está em caso de justiça há muito tempo já. E há muitos anos as pessoas já vêm sendo desmascaradas e ainda tem muita gente indo atrás. Muita gente acreditando. Mas eu e você já estamos em Cristo Jesus. Eu e você já somos abençoados. Se você quer saber alguma coisa sobre a tua vida financeira, irmão, só crê em Jesus, que Ele sabe o que vai fazer, Ele sabe o que vai dirigir, tá? Ele sabe tudo. Então o versículo também fala das visões que havia em Colosso, cultos guiados por essas visões. Irmãos, esteja firme naquilo que a Escritura dizem sobre você, e isso basta. Já vou encerrar. Agora, no versículo 19, Paulo ele trata também dessa falsa humildade, os achômetros, opiniões, né? Mas ele diz o seguinte: tanto essas pessoas da falsa humildade, quanto a das visões, ele diz uma coisa muito forte ali no versículo. Ele diz que essas pessoas estão desligadas de Cristo. Olha só, irmãos, tem gente indo atrás de pessoas que estão desligadas de Cristo. Olha só, trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça. Se não está unida à cabeça, tem direção de Deus, irmão? Não, está desligada. Tá? A versão NVI diz desligada de Cristo. A partir do qual todo o corpo, a partir da cabeça, né? Todo corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. O crescimento vem em quem está ligado em Cristo. Não há crescimento espiritual para quem está ligado a quem está desligado da cabeça. Você entende? O crescimento vem pelo conhecimento dessas verdades. Olha, vamos para o 20 agora. Considerando que morrestes com Cristo para as tradições humanas. Então você morreu para tradições humanas, irmão. Morreu. Tá? Nós morremos para tradições humanas. Ele diz assim: e a falsa religiosidade deste mundo, porque vos sujeitais ainda a tais ordenanças. Ele está perguntando para os irmãos: por que, se vocês morreram para essas coisas, por que vocês se sujeitam a isso? Por que você ainda vai atrás dessas visões?
Por que você ainda vai atrás do achômetro desses líderes? Por quê? Ele está dizendo, porque vocês se sujeitam ainda a essas ordenanças, como se pertencesseis a esse sistema de valores. Nós não pertencemos a esse sistema, irmãos. Nós somos de Cristo. Como eu gostaria que mais pessoas ouvissem essa palavra nessa noite para ser livre, liberta dessa amarração toda religiosa. Não mais obedeçais a regras como estas. Estas quais? Não toqueis, não proves, não manuseis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. É de Deus? Não, é dos homens. Ah, mas é bom, pastor, ter essas regras, porque tem gente que, se não tem essas regras, cai no pecado. Mas as regras não vão libertar ele do pecado. Muitas pessoas já me falaram, mas pastor, às vezes é bom ser uma igreja assim, que tenha doutrina, porque tem gente que, se não tem doutrina, ele cai no mundo. Não, irmão, mas a doutrina não libertou ele. A doutrina está apenas disciplinando ele, mas ele não é uma nova pessoa. Uma disciplina qualquer um de nós consegue fazer, mas não é transformado. Você pode ficar aí um mês, você que não tem costume de ler, um mês disciplinado lendo, num horário e num local. Mas se você não tem o entendimento por que precisa ler, vai passar aquele mês do teu propósito e não vai conseguir mais fazer. Porque foi uma disciplina, não é uma transformação. Então as regras não têm poder de transformação. Eu lembro há um tempo atrás, alguém me perguntava assim, pastor, por que o senhor não coloca regra na igreja? Só pode namorar com tal idade, só pode isso com tal idade. Porque isso não vai diminuir nada, não vai melhorar nada. É cada um com a sua consciência. É cada um fazendo o que convém e o que não convém. Você entende, irmãos? Eu não fui chamado para colocar regra e você sair daqui debaixo de cabresto. Eu fui chamado para falar a verdade para você e você sair daqui livre. Aleluia, livre daqui. Olha só, esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria. Lembra que ele já falou isso, irmão, no outro versículo? Como sua pretensa religiosidade, falsa humildade. O que é a falsa humildade? Minha opinião, meu pensamento, minha ideia. A Bíblia diz assim, mas na minha opinião, falsa humildade, rígida disciplina para com o corpo, tá? Essa rígida disciplina com o corpo. Olha, irmão, você precisa jejuar mais. Você quer ser liberto da cachaça? Jejue muito. Você quer ser liberto das drogas? Jejue muito. Não, irmãos, eu já falei aqui há um tempo atrás. Quando você quer tirar alguma coisa de uma criança, né, eu ouvi isso de um pastor, não lembro agora. A criança pega uma faca e sai brincar com aquela faca, mas se você falar forte com aquela criança, ela pode correr e se machucar. Não é? Se você ordenar ela pode ser pior ainda. Então o que você faz com uma criança com uma faca na mão? Você pega lá um doce, um chocolate, alguma coisa que a criança gosta e diz assim, vamos trocar? Aí a criança calmamente troca, não é? A regra, ela não ajuda, às vezes ela prejudica mais, ela mata. A lei só trouxe morte. A Bíblia diz que o ministério da lei é ministério de morte. Mas por que Deus usava? Era outra aliança. Era um ministério de morte. A lei mostrava para o homem o quanto era pecador. A graça veio mostrando o quanto ele é amado. Então, a regra, ela mata. Agora, como que faz essa pessoa, então, que está nas drogas, no cigarro, ela querer essa transformação sem obrigar ela? Ora, irmão, mostra Jesus. Jesus que é melhor que qualquer coisa que ela sente quando fuma, quando ela bebe, quando ela faz qualquer coisa. Jesus é superior a qualquer coisa que nós possamos vivenciar nessa terra. Então sempre, para essa pessoa que quer ser liberta, apresente o amor de Deus, mais e mais e mais. Quanto mais ela vai se sentir amada por Deus, menos ela vai querer as outras coisas. O amor de Deus vai inundar a vida dela. Por isso fale do amor de Deus, mesmo que o crentão lá diga assim para você, você é pregador
de rosas, tem que pregar o espinho. Eles têm essa, né? Prega os espinhos também, porque tem espinhos. Não, eu vou pregar as rosas, porque o espinho Jesus já levou lá na cruz. Aleluia. Olha só, irmãos. Mas, então, é uma rígida disciplina para o corpo, é falsa humildade, é uma religiosidade, né? Uma pretensa religiosidade. Mas, escute, não tem valor algum para refrear as paixões da carne. Você viu que isso não adianta para refrear a carne? As regras não refreiam a carne, a pessoa não para de pecar. A lei não faz ela parar. Não faz porque é natureza. E para parar, tem que ter uma nova natureza. E uma nova natureza é em Cristo Jesus. Eu quero orar com você agora. Se você puder, se ponha de pé.